Boa noite! E aí, você está preparado para mais uma live de quarta-feira? Conhecer ainda mais as dinâmicas aqui da consciência sistêmica e principalmente dinâmicas do caráter, das dimensões do caráter funcional e disfuncional. Vamos lá, a Gislaine tá desde aqui, ó. Chegou às 18h59 aqui, lá do Paraná, Sabaldia. Nossa, não conheço aqui, 6 mil habitantes, não conheço aqui. Aqui só me ajudando, gratidão, a Conceição ali também dando boa noite. Aqui a Patrícia, só tem gratidão por estar aprendendo tanto conteúdo e já aplicando os meus atendimentos. Estou no interior da Bahia, mas sou do Rio de Janeiro. Eia, nossa baiana carioca aqui. Aqui o Instituto Ibrates, quase que é parecido com o Ibraques, né? De terapia sistêmica. Gratidão, doutor Fernando, por nos transmitir tamanho aprendizado. Tem sido um diferencial muito grande em Brasília suas aulas. Excelente, o Humberto também está aqui, lá do Uruguai, que está sempre conosco aqui. Vamos mandar bala, então, no tema, as dimensões do caráter, funcional e disfuncional. Quando se fala de traço de caráter, de novo, traço de caráter não é adjetivo, traço de caráter não é destino, traço de caráter não é, vou carregar esse caráter o resto da minha vida, meu Deus, que drama. Não, não é nada disso. É uma característica que eu vou ter. Então, assim, quando eu estou no traço, na dinâmica disfuncional, a dimensão disfuncional, então, eu tenho traço de caráter. O disfuncional é quando eu revivo a dor do trauma a cada momento. Todo dia eu estou revivendo a dor do trauma. Então, nós temos... A pessoa passa pelo trauma, lá no mundo infantil. Se não tem uma solução do trauma com os adultos que cuidam da criança naquele momento, a criança não encontrou saída, ficou presa no trauma. Essa dinâmica, como ela não tem solução, a criança desenvolve recursos, que são mecanismos de defesa, para suportar a dinâmica do trauma. Então, cria uma série, a dor está aqui, o que ela consegue, o que ela vai fazer? Ela vai criando um monte de dinâmicas, que é isto aqui, para não entrar em contato com a dor. Então, são vários mecanismos, transforma a dor em sofrimentos. Qual é a diferença? A dor é insuportável, os sofrimentos eu aguento. E aí, eu não entro em contato com a dor direta, porque se entrar em contato com a dor direta, sabe o que acontece? A criança não aguenta, ela morre, literalmente, porque não dá para ficar em contato com a dor. Então, os mecanismos de defesa estão lá para proteger a vida da criança, para fazer essa criança sobreviver aos traumas. A sua criança foi assim, a minha criança também, a criança dos meus pais, o lado criança dos meus filhos, o lado criança dos meus netos, todo mundo é assim. E tem outra, é uma quantidade enorme de traumas. Tem pessoas que assim, eu encontrar o trauma da minha vida já resolveu tudo. Não, não é bem assim, tá? Então eu vou dizer, todos nós carregamos uma quantidade enorme de traumas que vão interagindo. Eu vou desenvolver uma série de recursos. Então, assim, se eu não tenho a solução, eu crio mecanismos de defesa, eu desvio a dor para várias dinâmicas que eu aguento, consigo sobreviver, mas aquela dinâmica dolorida vai me acompanhar o resto da vida. Então, por exemplo, se eu na minha infância eu tive problemas seríssimos em me sentir aceito, amado, acolhido, tive problemas nessa fase, que era a fase oral, na minha vida inteira, se eu ficar na dinâmica disfuncional, eu vou ter problemas de relacionamentos afetivos. Porque as pessoas não me aceitam do jeito que eu sou. Porque olha só o que as pessoas fazem comigo. Elas me abandonam, elas me rejeitam, elas fazem isso, elas me criticam. E aí eu vou mostrar para o mundo inteiro, olha só como o mundo lida comigo. Sabe por que eu estou preso nessa dinâmica? Porque tem um trauma lá atrás. O que está acontecendo é, se você tirar essa pessoa desse lugar, colocar no lugar mais maravilhoso do mundo, sabe o que vai acontecer?
Nesse lugar mais maravilhoso do mundo, daqui a pouco vai começar as queixas. Ah, porque essas pessoas também não olham para mim, porque essas pessoas também não me aceitam, porque essas pessoas fazem isso, mas no fundo eles não gostam. O sentimento continua, eu arrasto isso para onde eu for. Então é como se fosse assim, ó. Eu estou sempre sentindo um cheiro esquisito. Aonde eu vou, eu sinto um cheiro esquisito. Então, olha como o mundo cheira esquisito. A questão é que o problema não é o mundo, a questão é o meu nariz. O meu nariz está sempre sentindo, o cheiro está dentro do meu nariz. O problema está dentro de mim. Então, assim, caso com uma mulher, teve um monte de problemas nessa relação com essa mulher, olha só o que essa mulher fez comigo, olha só, aí eu caso com outra mulher, o que acontece? De repente, a mesma queixa, é o mesmo problema, e aí fica assim, eu chego àquela conclusão, as mulheres são todas iguais. Não, as mulheres não são todas iguais. As mulheres que ficam perto de mim se tornam todas iguais, que eu vou enxergar sempre a mesma coisa. E se ela não for, eu enxergo de qualquer jeito. Então é aquela história, se eu tenho uma dinâmica de triangulação, então eu acho que a minha mulher está me traindo, ela pode não me trair, mas eu sinto e vejo toda hora ela me traindo. Então eu vou ficar com ciúme doentio, estou vendo que ela está olhando para outra, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Pode não acontecer absolutamente nada, mas eu me sinto o tempo todo traído e eu deduzo que se fez isso é por causa disso, é porque tem aquilo. Conclusão, eu vou ficar preso nessa dinâmica. O que é isso? Isso é o traço disfuncional, é a dimensão disfuncional. Disfuncional significa carrego essa dor a vida inteira. Carrego a dor de um vazio interno que não preenche nunca em lugar nenhum com ninguém. Esse vazio é da fase oral. Mas aqui, porque, olha, as pessoas não sabem o que eu quero, as pessoas não sabem o que eu preciso, porque as pessoas... E começa a queixa e a lamentação. Mas eu vou provar, quer ver? Eu vou provar que é a minha mulher que faz isso. Não, vou provar que são os meus filhos. Não, vou provar que são os meus pais, meus irmãos, meus amigos, meu chefe, é o pessoal da escola. É tudo que acontece comigo, você entendeu? Bom, se você não prestar atenção e comprar essa historinha, ao invés de você trabalhar na dor real, você fica trabalhando, então é o seu marido, é a sua mulher, são seus filhos. Isso aqui é secundário, não é aqui o problema é lá atrás. Por isso vem a grande dinâmica quando você trabalha com leitura corporal, quando você começa a compreender o que é endoectimeso, o que é traços de caráter, o que são os traços de caráter, como que essas dinâmicas emocionais marcam o indivíduo na mentalidade, no seu mundo emocional, nas suas atitudes, na relação que estabelece com o mundo. Você vai carregar esse cheiro esquisito no nariz em qualquer lugar. Se te colocar no paraíso, você vai continuar sentindo o cheiro esquisito. Não é possível, ainda estou sentindo o cheiro. O cheiro está dentro de você. Mas eu enxergo isso. Sinceramente, você está com aquele óculos de visão lá digital, óculos digital, que você está olhando, são as suas histórias sendo projetadas no dia a dia. E outra, adivinha que tipo de pessoa eu vou buscar para eu me relacionar? Eu vou buscar, se eu vivo, por exemplo, sempre aqui na dor, no vazio e no abandono, adivinha, eu vou buscar uma mulher que vai me deixar no vazio e no abandono. A tendência é me aproximar dessa mulher. Não sei o porquê, parece que é de outras vidas, é de pele, né? Nossa, é uma coisa, Fernando, você não sabe o que é o amor. Eu sei, você vai reviver o seu trauma infantil, quer ver? Não, Fernando, tem dinâmica de triangulação? Você vai ver como você vai achar alguém que vai triangular. Se ela não triangular, você triangula, porque vai ter que ter um triângulo. Por quê? Para ser fiel às dinâmicas do passado, aos emaranhamentos infantis. Então, a dimensão que a gente chama de disfuncional é quando eu estou preso no traço de caráter e eu vou reviver na minha mentalidade, no meu mundo emocional, nas minhas decisões e atitudes, eu estou o tempo todo rodando em torno do trauma e da dor dele. A única coisa que muda é que eu digo que os atores são diferentes. Então, quem fez essa peça lá atrás, sei lá, foi meu pai, minha mãe, foi alguma dinâmica traumática que eu tive lá. Hoje, eu tiro pai e mãe e coloco, meu marido, minha mulher, eu coloco são os meus filhos, eu coloco é o vizinho, é o chefe.
Eu só troquei o ator e a atriz, mas o personagem, o diálogo, os dramas são os mesmos. São os mesmos. E é por isso que muito profissional bate a cabeça, porque fica trabalhando nessas dinâmicas superficiais. Ah, então o problema está acontecendo agora. Não, o problema não está acontecendo agora, o problema é no passado. Se essa pessoa que está aqui melhorar, chamar o gênio da lâmpada, ela se transformar no ser humano mais espetacular que eu imagino na minha vida, vai ser a mulher ideal para mim, é só passar uns 3, 6 meses, daqui a pouco já estou reclamando dela de novo, porque de novo não adianta, porque é a mesma coisa. Eu vou ver, eu vou sentir sempre a mesma coisa, por incrível que pareça. Pode trocar o que quiser. Se não mudar dentro de mim, não muda a forma como eu enxergo as pessoas. Se não mudar dentro de mim, não muda a forma como eu sinto as dinâmicas aqui fora. Então, no traço, na dimensão disfuncional, estou o tempo todo preso naquele trauma. Eu sempre vejo, quando eu faço isso aqui, a minha imagem que eu tenho de traço e caráter é aquele cavalo que está amarrado num poste aqui, e ele fica rodando, mas está amarrado. Ele pode rodar, andar aqui quilômetros e quilômetros e quilômetros, mas ele está sempre rodando no mesmo lugar. Por quê? Porque é uma dinâmica neurótica, repetitiva. Então, todo mundo que está preso no trauma, ele sempre está repetindo o trauma. Ele passa pelas mesmas dinâmicas. E aí fica confuso. Por quê? Agora, por quê? Porque ele está sempre no mesmo lugar, mas acha que está avançando. Então, isso aqui é uma dinâmica que nós chamamos de dinâmica circular. É uma dinâmica onde eu estou aprisionado no meu traço de caráter. Eu estou aprisionado no trauma. Aqui é o disfuncional. Quando você sabe trabalhar com traços de caráter, você vai identificar o verdadeiro trauma. Você não vai ficar preso nessas consequências do trauma no seu dia a dia. Muito pelo contrário, você vai entender que as dinâmicas que ocorrem hoje no presente foram escritas lá atrás. Você está só reproduzindo o mesmo script. As falas, os sofrimentos estão sendo direcionadas hoje. Pode ser para minha mulher, pode ser para os meus filhos, pode ser para o meu chefe, pode ser para qualquer lugar. Mas quando eu olhar, essa história foi escrita há décadas lá atrás. Eu só repito. Então, a dinâmica circular é você rodar sempre em volta do trauma e não sai. Isso é a dimensão disfuncional. Então, você vai coletar o tempo todo desprazer, sofrimento, dor, decepção, culpa, medo, raiva. Você vai ficar o tempo todo cultivando esse lixo emocional e parece que não tem jeito, Fernando. Você não está entendendo, o mundo é assim. Você não está entendendo, Fernando, é que meu marido, a minha esposa é assim. Você não está entendendo, olha meus filhos como são ingratos, que eles não valorizam o que eu fiz pela vida, o quanto eu me sacrifiquei. Vixe, não era para sacrificar, não era para fazer nada disso. De onde tirou essas coisas, mano? É viver sempre nesse mundo negativo. Quando você, através do trabalho de leitura corporal, de traços de caráter, você identifica o trauma, você sabe aonde está amarrado esse indivíduo que ele está fazendo isso, o grande objetivo é levar o adulto do cliente até o trauma infantil. Então eu vou identificar e vou levar o adulto para ver o que está acontecendo aqui. Então, essa criança sofrida, ela agora vai ter um adulto que vai olhar para a dor dela. Qual adulto? O adulto dela. O adulto dela. Esse é o grande segredo. Quando eu coloquei nas aulas lá as 4 fases, e a última fase é o adulto com a criança é a grande solução. A hora que eu identifico onde foi o meu trauma, que dor foi essa que eu vivi lá atrás, eu como adulto vou olhar para essas dinâmicas, eu vou ver quem foram as pessoas que estavam envolvidas nesse trauma, e geralmente quem está envolvida são as pessoas que eu amo, por incrível que pareça, e essas pessoas que me traumatizaram, elas me traumatizaram
porque elas também foram traumatizadas na vida dela. Então não tem jogo da culpa é sua, não tem essa dinâmica, a culpa é sua, eu perdoo você. Não, não é isso, é bem diferente a dinâmica. Eu compreendo o que aconteceu. E eu agora, como adulto, eu tenho a oportunidade, o poder de repetir essa mesma dinâmica comigo e passar isso para os meus filhos e netos. E eu tenho o poder de fazer uma mudança. Chega, isso tem que acabar. Eu, como adulto, falo, basta. Minha família lá no passado já sofreu com essa porcaria. Meus avós sofreram, meus pais sofreram, eu sofri, meus filhos estão sofrendo. Chega uma hora que a hora que você acorda e ganha consciência, você tem a opção de continuar preso no trauma ou sair dele. Quem consegue sair? Só o adulto. Eu, como adulto, eu vou lá, resgato a minha criança. Eu, como adulto, eu vou olhar para o que realmente aconteceu. E aí eu tenho a oportunidade de deixar no passado o trauma e, com o aprendizado que eu tive de tudo aquilo, agora formar anticorpos, defesa adequada para solução, não é para sobreviver, é para aprender a viver. Eu descarrego esse monte de lixo que eu estou carregando dentro de mim e deixo lá atrás. Hoje eu compreendo por que aconteceu isso. Hoje eu entendo os meus sentimentos. Hoje eu entendo a minha confusão nas relações. Hoje eu entendo que eu amo os meus pais e, ao mesmo tempo, eu odeio os problemas que eles carregam. Isso é um trabalho que a gente faz, chama de Abhaya Mudra, que é isso aqui. Eu pego o que é bom, deixo no passado o que não presta. Criança não consegue fazer isso. Eu amo ou odeio? O segredo, eu amo os meus pais, eu amo a minha família, eu odeio os problemas que eles carregam. E aí eu trago amor comigo e deixo longe todos os problemas que eles carregam. Isso não é nem meu pai nem minha mãe, são problemas que as pessoas carregam. E cabe a mim carregar e levar para frente ou aprender e deixar lá atrás. Quando eu aprendo com isso, o que vai acontecer? Eu não lido mais com as situações hoje como se fosse uma criança. Porque quando eu entro no trauma, eu vivo a criança de novo. No fundo, eu estou lá. Quem é que casou? Um adulto ou uma criança? Quem é que teve filhos? Um adulto ou uma criança? Se bobear, é a minha criança. E se eu for criança, adivinha? Eu vou ficar preso nos traumas. Quando eu sou adulto, aprendi, isso me fez muito mal, isso fez mal para todo mundo. Isso precisa acabar. E eu vou fazer de tudo para acabar, porque eu amo a mim mesmo, a minha família de origem e amo a minha família atual. A partir de mim, com consciência, isso não existe mais. Então, tudo aquilo que eu desenvolvi para sobreviver, hoje eu pego todas aquelas dinâmicas e são os dons que eu carrego hoje. Então, por exemplo, se você pegar os traços de caráter, quais são as grandes qualidades? Se você pegar o traço de caráter esquizoide, ele é extremamente criativo. Tem uma criatividade impressionante, porque ele se desliga do mundo e tem um mundo interno aqui, não é nem aqui, é aqui em cima, que é algo impressionante. Então ele tem a capacidade de fazer coisas que a maioria das pessoas aqui não conseguiria, porque ele, para se defender da dor do dia dele, das dinâmicas traumáticas, ele se escondeu dentro dele e criou um mundo à parte, ele vive nesse mundo à parte. Por exemplo, se você pegar a dinâmica da Covid agora, os cientistas que foram pesquisar o vírus, desenvolveram as vacinas que vivem dentro dos laboratórios escondidos lá, são esquizoides. Eles são esquizoides. Mas eles estão presos naquele universo e conseguem elaborar e criar cada coisa maluca para o benefício da população. Veja, eles têm uma característica esquizoide, mas ao invés de ficar, ninguém gosta de mim, as pessoas me rejeitam, olha, ninguém quer contato comigo, eles pegaram e descobriram uma forma de trabalhar dentro da criatividade e da visão que eles têm, que eles enxergam coisas que a maioria não enxerga, por isso eles criam, e aí conseguiram, por exemplo, fazer a vacina. Então, o que é isso? Isso é a dimensão funcional. Então eu consigo trabalhar numa dinâmica de criatividade porque eu treinei anos e anos da minha vida para me esconder e me proteger aqui. Só que hoje eu não preciso mais me proteger.
não é fugir da dor, é utilizar esse mecanismo para ter prazer e satisfação na vida. Veja, isso era para fugir da dor. Hoje, como adulto, eu uso isso aqui para ter prazer, para ganhar dinheiro, para ser visto, para ser admirado pelo mundo, que as pessoas, eu existo. Por quê? Pela minha capacidade que eu tive aqui. Mas como que essa capacidade apareceu? Por causa do trauma. E aí você vai ver que os traumas são as dinâmicas que desenvolvem os dons de todos nós. Se você olhar dinâmica de caráter, por exemplo, é como assim, você veio para desenvolver um dom. Como é que você desenvolve esse dom? Passando por um tipo de trauma. Se você olhar os traumas no fundo, tem uma função estranha de desenvolver os dons que você precisa para a sua vida. Então, é aceitar essa dinâmica e aproveitar. Se eu quiser ficar olhando para a dor, disfuncional. Se eu quiser resgatar tudo isso e utilizar para o meu prazer, para a minha satisfação, para a minha relação com o mundo, com a vida aqui fora, se torna prazer. Então, o disfuncional é ficar sempre na dor ou fugindo da dor. O funcional, eu pego essas dinâmicas e utilizo agora para ter prazer na vida, para conquistar aquilo que lá atrás eu não tive. Mas graças aos recursos que eu tenho, eu consigo. Então, se você pegar o esquizoide, ele é extremamente criativo, então cientista, roteirista, cara que fica bolando milhões de coisas, você vai dizer, não é possível, quem escreveu um negócio desse? Como é que consegue? Consegue por causa disso. Porque ele passou anos da vida dele treinando isso aqui, então ele é expert na criatividade. Se você pegar um indivíduo que tem um caráter oral, a qualidade dele é de comunicação, ele consegue comunicar de uma forma impressionante. Então você vai ver na mídia os comunicadores, você vai ver os tradutores, eles têm uma facilidade de falar e comunicar, quando outras pessoas têm uma grande dificuldade. Eles não, porque eles falam, eles foram treinados a falar, foi tão treinado a falar que tem uma facilidade absurda para trabalhar nesse grande nível de comunicação, e hoje comunicação é algo fundamental. Se você pegar os psicopatas que passaram pelos traumas de manipulação, se ele ficar preso lá, ele vai ficar no jogo o tempo todo. Eu tiro as coisas de você, ou você tira as coisas de mim. Não, ou você vai me manipular, eu te manipulo. É um jogo maluco, não consegue amar, nem ser amado, nem estabelecer uma relação. Ah, eu tenho que inventar um personagem para mentir para você, para te dominar, para... Gente, isso é maluquice. Agora, se você pegar essa dinâmica do psicopata, a dinâmica é do inspirador. Então, por exemplo, eu posso trabalhar numa liderança, eu posso trabalhar para mobilizar a energia das pessoas para uma direção, porque eu tenho uma capacidade dentro da dinâmica da psicopatia, eu consegui estabelecer uma relação e uma mobilização de uma pessoa, de um grupo, para um direcionamento para algum lugar. Se for algo saudável, eu estou fazendo isso pelo benefício de todos, mas eu estou utilizando um recurso meu. E aí é um recurso que eu tenho, de uma facilidade que eu tenho de, entre aspas, seduzir, de mostrar, de fazer com que as pessoas sigam para esse caminho. O psicopata doentio vem seguir para ficar nas minhas mãos. O que é saudável, vamos buscar algo melhor. São os inspiradores, eles motivam. Então você vai ver um monte de dinâmica motivacional que vem de onde? Da psicopatia. Mas a diferença é que para o benefício de todos, e acaba sendo um benefício meu também. No outro, não. É eu tirar do outro. Então é ficar preso nesse joguinho. Se você pegar um masoquista, masoquismo, se você não tivesse masoquismo desenvolvido, você não dava conta da pandemia. O masoquista é aprender a aguentar certas situações desconfortáveis para ter algo melhor no futuro. Então, quando você vai, ele é um solidificador, ele sabe o que precisa fazer e vai fazer passo a passo para chegar naquele objetivo. Então ele tem paciência, ele tem um método, ele se organiza, ele fica fiel àquilo, ele vai fazer o que precisa ser feito.
Se você pegar um indivíduo com traço masoquista, ele constrói coisas, você vai vendo, ele passo a passo, ele vai construindo, só que ele constrói dinâmicas sólidas, com base, ele não fica preso, mas ele tem alicerce, ele tem base, e com essa base ele consegue construir coisas maravilhosas. Mas teve que ter paciência para construir alicerce, ele teve que ter paciência para fazer um curso, para se dedicar, para se aprimorar. Isso aí é masoquismo. É o aprender a ter. Não, eu quero tudo para ontem, eu quero que tudo se resolva. Eu não tenho paciência para fazer. Tá precisando desenvolver um masoquismo interno. Isso é o solidificador. Então, é aquele que solidifica, aquele que transforma sonhos em matéria, em realidade. Só que ele sabe, para conseguir isso, então assim, eu tenho um sonho de ser médico. Então seja. Não, eu tenho sonho. Então, você entendeu que eu tenho um sonho? Sim. Se você tiver como um solidificador, você vai estudar, você vai tirar boas notas, você vai se preparar para o vestibular, você vai se organizar para conseguir chegar no seu objetivo. Isso é uma dinâmica do solidificador, que é a dinâmica positiva do masoquista. Ele sabe construir passo a passo. E passo a passo. Ele sabe que não dá para ficar pulando etapas desse jeito. Então, ele vai fazer isso. Por isso que eu falei, dentro do mundo, na sociedade, se você não tiver masoquismo, entre aspas, de uma forma saudável, você vai se dar muito mal na vida. Você vai querer tudo para ontem, você não tem paciência para nada, você não sabe construir, está sempre esperando que tudo se resolva rapidinho no dia para o outro. Parece que é uma mágica, né? O masoquista sabe que não tem mágica, não tem varinha mágica para fazer as coisas. Você vai fazer isso. Eu estou falando isso no campo funcional. E se você pegar o rígido vai fazer o quê? Ele vai ficar sempre competindo, porque ele precisa ser sempre o primeiro, porque se ele não for o primeiro, ele é um perdedor. Então ele gasta tanta energia nessas bobagens, vive competindo com os outros, vive seduzindo, vive em jogos triangulares, ele vive dividido no coração com a sexualidade. Aí ele realiza, ele sabe ganhar dinheiro, mas tem uma infelicidade que o coração dele está preso, o coração dele não consegue trazer a felicidade, ele fica preso num lugar que ele tem que ser sempre o primeiro, é uma coisa louca, não faz sentido aquilo, é uma angústia terrível. Eu tenho que ser o melhor homem do mundo, eu tenho que ser o homem mais sedutor do mundo, eu tenho que ser o homem que mais vai dar prazer para as mulheres do mundo, eu tenho que ser o atleta que vai ganhar medalha de ouro o tempo todo, senão eu vou me dar mal. Ele faz muitas coisas, mas ele está preso num jogo doentio, como todos os traços de caráter. A hora que ele consegue sair desse lugar, ele vai realizar muitas coisas. A competição que ele vai ter é ele com ele mesmo. Eu vou ficar melhor do que eu era lá atrás. Dentro da realidade, por exemplo, eu não posso comparar, eu vou ser um atleta melhor do que eu era quando era adulto, jovem. É claro que não, isso não faz sentido, não tem nexo uma coisa dessa. Eu me amo do jeito que eu sou, eu vou fazer o meu melhor nesse momento, o meu melhor, dentro dos meus recursos, eu vou me amar, eu vou colocar o meu coração e a minha sexualidade juntos, para não precisar ficar preso nessas dinâmicas triangulares. Então eu vou poder ser um homem cada vez melhor, comparando só comigo mesmo e dentro da realidade. Aí eu consigo realizar e saber até onde eu posso ir e devo ir, senão me arrebento. Eu vou fazer mais, me arrebento e não consigo fazer as coisas, me saboto. E aí eu começo a organizar e ver, dentro dos meus recursos, dentro dos meus limites, dentro da minha potência, eu vou conquistar coisas muito boas. Eu não preciso mais competir com ninguém, eu tenho que ser medalha de ouro, eu tenho que ser o primeiro lugar. Eu fico feliz quando sou medalha de ouro. A questão é que na próxima competição eu não sou mais a medalha de ouro. Daqui a pouco a idade vai chegar, acaba a medalha de ouro. Se eu não souber me organizar, daqui a pouco eu saio daqui da onipotência para ir para a impotência. Aliás, está cheio de atletas que fazem essa queda absurda. Não são só atletas, são profissionais liberais, donos de empresa, que vai, é tanto esforço, é tanto uma determinação que tem. Gente, se eu ganhei 1.000, porque não dá 10.000? E se é 10.000, porque não é 100.000? Se não é 100.000, porque não é 1 milhão? E se não é 1 milhão? Aquilo nunca para e fica. Chega uma hora que vai bater o limite. Aí depois você olha para trás e fala, gente, eu estava atrás do quê, hein?
Eu sou escravo da visão do outro, se o outro me valoriza ou não. Quem me valoriza sou eu. Quem me ama sou eu. Quem vai dar a medalha para mim sou eu mesmo. Não preciso ficar esperando que o outro faça por mim. Então, isso, no fundo, que eu estou falando é aprender a ser adulto. Então, eu, como adulto, eu pego os benefícios que eu desenvolvi dos traumas e uso a meu favor no momento que eu quiser. É como ter, uma analogia que eu faço, como ter várias roupas dentro do armário, que eu escolho as roupas. Não é a roupa que me escolhe, sou eu que escolho. Eu vou fazer alguma coisa, qual traço de caráter que vai me ajudar melhor a fazer isso? Vou montar uma aula, que eu sempre falo, tem que ser esquizoide, senão não consigo. Mas quando eu vou falar do que eu estou colocando para as pessoas entenderem, eu vou comunicar as ideias que eu tenho que ser oral. E aí, para inspirar as pessoas, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai funcionar, eu pego o meu lado psicopata. Quando, então, vamos fazer, então precisa fazer isso, precisa contratar tal pessoa, precisa ter esse equipamento, precisa fazer isso, aí é o solidificador, é o masoquista. Depois, quando senta lá, realiza, aí é o rígido. Então, todos eles trabalhando em conjunto para um objetivo maior, para a minha conexão com a vida, com o mundo. Aí eu saio da dor do disfuncional, do trauma, para ir para o prazer com os dons. De dor eu transformo em dom. Prazer de ir para a vida e conquistar uma vida saudável. E isso está tudo aonde? Sinceramente, nas minhas mãos, nas suas mãos. O meu poder está nas minhas mãos, o seu poder está nas suas. Aqui, boa noite. Qual a principal diferença do oral da falta e do oral do excesso? O oral da falta e do excesso, eu vou dizer, sabe quem inventou essa história do oral de falta e de excesso? Eu. Por quê? Porque o oral ele tinha essas duas características. E aí são orais, mas quando você vai olhar para a pessoa e ver a dinâmica da pessoa, você vai ver que existe isso. Então, fui eu que criei essa história do oral por falta e por excesso. O oral de falta e do excesso tem uma coisa em comum, tem um vazio interno absurdo, um grande vazio que não preenche nunca. O oral da falta, ele vai engolir as coisas, ele vai, come, mas não absorve, Então, é como se ele estivesse sempre vazando. O oral, ele sempre tem pouca energia para utilizar. Então, o oral da falta, ele tem pouca energia no corpo dele, ele tem pouca energia para utilizar, ele pode comer um caminhão de comida, que é a questão que não absorve. Não absorve. Então, é como se fosse um exemplo que se dá, é como se fosse assim, você tentar encher uma caixa d'água com as torneiras todas abertas. Então, você vai colocando água, mas está tudo vazando. Quanto mais se enche, está vazando. Ele vaza a energia. O oral por excesso é interessante. Ele absorve a energia, só que ele não utiliza. Ele absorve e vai guardando. Então, ele vai absorvendo e guardando, só que ele não tem a utilização dessa energia. E dentro dele ele continua com um vazio. Então, por mais que ele coma, se você pegar os obesos mórbidos, são orais por excesso. Eles comem, eles estão sempre sentindo fome, que é o vazio que eles têm, mas pode comer à vontade, eles vão acumulando energia, só que essa energia não pode ser ou não é utilizada. Então, são duas dinâmicas diferentes aqui. O oral por falta geralmente acontece lá na fase inicial da fase oral. O oral por excesso é um pouco depois. Então, mas no fundo, os dois têm vazios. Os dois estão com vazio e nada vai saciar esse vazio. E no fundo, esse vazio não é de alimento, é vazio vou colocar assim, tem dois tipos de alimento para o corpo e alimento para a alma. Alimento do corpo é comida. Alimento para a alma é, você existe, eu te amo, eu vejo você, eu te abraço. É energia, é a nutrição da alma. A nutrição da alma não é com comida. E geralmente o oral ele precisa de nutrição de alma e mistura isso com comida. Aí não vai dar certo. Mas deu para entender o oral de falta e de excesso? Se você buscar nos livros, você não vai achar. Porque fui eu que criei essa dinâmica e fica muito nítido. Fala, mas tem, os dois são orais? Sim. Um absorve e acumula, mas não tem para usar. Ele continua, ele está cheio de comida,
aqui no corpo dele de energia, mas não usa, não consegue usar para a vida dele. Quando você vê a dinâmica da obesidade mórbida, você vê as pessoas deitadas na cama, porque não tem mais capacidade nem de andar, com uma quantidade absurda de gordura, só que a fome não para e eles não conseguem nem se movimentar, não transforma energia em movimento, é só acúmulo. Então tem excesso. Basicamente a gente fala assim, engoliu a mãe, mas só engoliu, mas não sabe usar. Então fica engolindo. Geralmente é aquela dinâmica onde a mãe fica, come, você tem que comer. Você vai comer além da sua fome. Eu quero que você coma. Eu preparei com amor, você vai me engolir. Come. E aí a criança começa, ela perde a sensação de saciedade. E ela vai ter que ficar o tempo todo fazendo isso. Então são sutilezas que tem nos traços de caráter. Esse do oral, para mim, eu resolvi fazer essa diferenciação, porque fica muito nítido você perceber essa dinâmica, tá? Então, oral de falta e de excesso. A Silneli colocou assim, a mente só reconhece aquilo que ela já conhece, por isso que isso acontece. É exatamente isso. No fundo, a gente só fica revivendo as coisas que a gente já conhece e não abre espaço para o novo. O adulto autoriza a criança a ir para o novo. Toda criança não precisa ensinar a criança a ir para a vida, sabia? Você pode bloquear a criança de ir para a vida. Toda criança, a hora que ela começa a gatinhar, ela já vai explorar o mundo. Se começar a andar, ela vai explorar o mundo. Se começa a correr, ela explora o mundo. Por quê? Porque essa dinâmica da vida já está dentro de cada um. A questão é quando foi bloqueado, é proibido, você se faz errado, o certo é ficar aqui, aí foi bloqueado, aí é castração. Por isso o adulto precisa resgatar essa criança e tirar dessa prisão e dessas dinâmicas de castração, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui a Rosângela, uma pessoa que quer ser melhor que todos e sempre despreza os outros, como tratar? Aqui vem uma dinâmica interessante, Rosângela. Você só trata quem estiver a fim de ser tratado, sabia? Senão, você vai entrar numa dinâmica, eu vou tratar alguém que não quer melhorar. Esquece. Você não consegue, você não tem poder para fazer isso. Então, assim, eu tô vendo um monte de gente tá cheio de problemas, eu vou lá e vou resolver e tratar. Não faça isso, não faça isso. Isso é uma dinâmica que a gente chama de invasão. Tem invasão e privação. Invasão é quando vou além da minha função. Por exemplo, eu tenho uma série de amigos, uma quantidade enorme de amigos, e tem vários amigos que eu vejo que estão passando por sérios problemas. Se eu começar a ficar lá, olha, você tem isso, você vai fazer isso, fazer aquilo, sabe o que vai acontecer? Todos eles vão embora, vão vazar, porque eu estou invadindo eles. Eles não me pediram, eles não querem mexer nisso. Agora, tem amigos, às vezes amigos, conversa, Fernando, eu estou com uma coisa assim, você pode me dar uma luz? Mas, de repente, isso. Aquilo faz... Nossa, fez muito sentido. Deu uma dica, não fiquei tratando ele. Então, assim, ver as pessoas que precisam ser tratadas é uma coisa. Tratar a pessoa, porque tratamento é sempre feito a dois. Tem o papel do profissional e o papel do cliente. Se você tentar resolver e tratar pessoas que não têm motivação para se tratar, você aí cair na armadilha de ser salvador e virar mãezinha de cliente. Não faça isso, não faça isso. Então você vai tratar só se a pessoa realmente quiser, senão você está invadindo a pessoa e ela não vai permitir que você entre na vida dela para mexer. Então esquece, tá? E tem uma frase de Hipócrates que eu uso muito, que eu gosto, que ele falou assim, antes de tratar alguém, pergunte se essa pessoa está disposta a abrir mão daquilo que a fez adoecer. Porque tá cheio de gente que eu quero tratar, mas não quero abrir mão desse monte de coisa. Eu quero que a vida seja assim e o mundo vai ser assim. Então, não dá, né? Não dá. É aquela história, eu quero comer omelete, mas não pode quebrar ovos, entendeu? Você não pode mexer. Sério? Então, o que eu vou fazer? Então, tratamento é uma arte. E não é assim, eu vou ter a capacidade de mexer em quem eu quiser. Pode parar. Isso até é questão ética. Você não deve entrar na vida dos outros. Mas ele precisa. Não entre. O que vai acontecer, você vai se arrepender profundamente. Então, a pessoa é assim, como é que trata? Precisa ver se ela quer. Agora, uma coisa, quem está incomodado se trata. Eu vivo com uma pessoa assim.
Então você precisa se tratar para ver como é que você lida, qual a distância adequada, o que você tem que fazer em relação a isso. Não, é a outra pessoa que muda. Não, quem muda é o incomodado. Se a pessoa que está lá com problema não está incomodada e não quer mudar, esqueça, tá? A Iris colocou assim, fantástico, tudo que estou apta, minhas dores e problemas começaram a fazer sentido, e agora vejo um caminho, gratidão. É isso mesmo, Iris, sabe, no fundo, quando você olha para tudo isso, é como assim, a vida me preparou para quê? Porque a vida não vai me dar o que eu quero, mas a vida vai te dar o que você precisa para conquistar o que você quer. Porque agora, conquistar as coisas que eu quero estão nas minhas mãos. Eu posso ficar choramingando, estou gastando energia só para ficar me lamentando e ver se alguém cuida de mim e me carrega no colo. Não dá, né? Não dá. Isso aí é dinâmica infantil, de fase oral. Agora, eu posso entender o problema e mudar. A hora que eu mudo e entendo o que está fazendo, eu carrego a minha criança no colo. Não fica pondo minha criança na mão de ninguém, não. Senão ela vai ser abusada. Eu vou cuidar de mim. Eu sou capaz. Eu consigo. Eu vou fazer o meu melhor. Não preciso ser perfeito para dar certo. Aliás, só os imperfeitos crescem, tá? Os perfeitos não precisam aprender mais nada, porque eles já são perfeitos. Só os imperfeitos são capazes de amar, construir relacionamentos, se dar bem na vida. Os perfeitos não, tá? Perfeito, tá? Primeiro ganhou uma grande ilusão, né? E quem acha que é perfeito geralmente é traço de caráter rígido. Tipo, não tem mais para onde ir. Ai, meu Deus do céu. Aí é traço de caráter, tá preso, né? Um grande abraço para você e até quarta-feira que vem. Um grande abraço. Tchau, pessoal.